vocês? Que Deus possa estar abençoando grandemente, não só você, mas toda a sua família também. Hoje eu gostaria de agradecer novamente, e eu vou especificar o nosso Brasil, onde São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Bahia, tem apoiado imensamente esse vídeo. Mas também Cabo Verde, Angola, Moçambique, olha que maravilha, hein? A nossa África também está apostando nos vídeos e levando essa mensagem a muitos outros lugares e pessoas também. Muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscrever no canal e dá um joinha aí, tá bom? Hoje nós vamos falar de um personagem muito interessante. É engraçado que a sua esposa é muito mais famosa que ele. É tão famosa que, infelizmente, muitos a idolatram. E eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Se a gente for lá em Romanos, capítulo 1, verso 21, fala assim, ó. Romanos, capítulo 1, verso 25. Trocar a verdade de Deus pela mentira, adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha como começa o texto. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Então, o que o povo está fazendo? Muitos deles. O que muitos crentes estão fazendo? Estão adorando a criatura e não o Criador. E isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque lá em Romanos, eu vou pegar só rapidinho, Romanos 5,12, fala assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, para Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. Então, não tem jeito de eu adorar um homem ou uma mulher. Prova bíblica. Tem muito mais versículos que um dia nós vamos fazer um estudo bíblico sobre idolatria e vocês vão ver como Deus explica muito bem e foi um dos maiores erros que a nação escolhida, Israel, cometeu no passado. Então, vamos voltar no texto para a gente descobrir realmente quem é esse personagem tão interessante, né? Eu estou falando de José. José é o esposo de Maria. E repara bem, em Mateus capítulo 1, no verso 18, vai se ler assim. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, presta atenção, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Eu vou fazer uma pergunta a você que tem uma namorada, a você que de repente está noivo. Imagina você chegar na casa dela e ela falar que ela está grávida e você sabe que o filho não é seu. Qual seria a sua reação? Você ficaria bravo, desesperado, desanimado? Você terminaria urgentemente o namoro? Como é que seria a sua atitude? Se você quiser interagir com a gente, escreve aqui embaixo nas mensagens. Vai ser bonito isso. Agora, o que José fez? Lógico que José levou um baque. Ele não esperava isso, é ou não é verdade? Ele tinha duas opções. Ou abandonava Maria, e Maria ia pagar caro por isso, porque naquele tempo a mulher que ficava grávida sem ser do seu marido, né, para outra pessoa, ela ia ser apedrejada. Então era a morte na certa para Maria. Mas aqui fala que José é justo. José então ficou num grande dilema, num beco sem saída. Mas é interessante
que, como ele era justo, Deus nunca abandonou ele. E Deus nunca nos abandona. Por isso, meus queridos, ou através das orações, ou através da palavra de Deus, ou através dos sonhos, Deus sempre nos mostra o melhor caminho. E o anjo apareceu no sonho e falou: José, não temas. Você pode receber Maria como sua esposa, sim. Eu acho interessante aqui no versículo, que é o 24, fala: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Ele não indagou, ele não duvidou, ele não pôs desculpas. Vocês estão entendendo que homem justo? Ele acreditou. É interessante que lá em Mateus capítulo 21, verso 22, fala assim: tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Nós podemos receber tudo, mas se nós cremos que Deus é o Todo-Poderoso. Então nós vemos isso, é o primeiro grande prova de José. Ele não fala nada, ele aceita e age. O cristão de ação. Vocês estão vendo? Não murmurou, não indagou, ele confiou. E aí vai se passar um dilema muito grande também para José e sua família, que está no capítulo 2 de Mateus, no verso 13, fala assim: depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então vamos explicar um pouquinho a história. Quando os magos descobriram que Jesus ia nascer, eles foram em Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, eles tiveram uma decepção. Qual foi? Jerusalém não estava, o povo não estava preparado para receber o Messias. Apesar de Deus ter mandado vários profetas explicando que o Messias ia nascer, eles não se preocuparam com isso. E Jesus nasceu em Belém. Então os magos foram de casa em casa perguntando: mas aonde o Messias vai nascer? Onde o Messias vai nascer? Eles fizeram tanto barulho que chegou aonde essa indagação? Lá no palácio de Herodes. Então Herodes mandou chamá-los e Herodes perguntou: mas que confusão é essa? Então eles falaram: não, o menino, o Salvador do mundo, nasceu hoje, Então Herodes faz o quê? Chama os escribas, os fariseus, pessoas que conheciam muito bem a Bíblia, e eles falam: sim, o Messias vai nascer em Belém de Efrata. Os magos foram, mas os sacerdotes não, e nem os escribas nem fariseus, não tiveram fé de compreender que o Messias tinha nascido. Então a teoria não salva. O que salva é eu viver o Evangelho. Então Herodes falou para eles: olha, onde nascer esse rei, você me avisa. Vocês vão lá e quando vocês voltarem, vocês me avisam onde ele está e a sua família também. Por quê? O Herodes tinha medo de perder seu trono, a sua dinastia. Então o Herodes ia querer matá-lo, a Jesus. Então os magos foram lá. E quando os magos voltaram, eles foram avisados pelos anjos para ir para o outro caminho. E também José foi avisado para quê? Para que eles fossem para o Egito. Agora vamos botar no lugar de José e na própria Maria também. Viajar até o Egito não era fácil naquele tempo. Não havia avião, não havia comboio, não havia autocarro, não havia um carro confortável. Como é que eles iam? Maria e o bebê montados num jumento, ou numa mula, e José ia a pé. Nossa, mãe, quantos dias não deve ter demorado essa viagem? Ela com recém-nascido. Vocês já imaginaram o cansaço, o incômodo, não só para a esposa de José, mas para o próprio José? Mas ele obedeceu ou não obedeceu? E você não vê José retrucando. Você não vê José querendo botar suas próprias ideias. José sempre aceitando. Olha que exemplo bonito que José está dando para mim e para vocês também. Vocês estão reparando que homem justo, que homem temente a Deus realmente? Agora vocês vão ver o episódio novamente com José. No capítulo 2, no verso 19 a 23, fala assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes,
teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Agora repara bem, o Egito não estava sob a servidão do povo romano. O povo egito não era escravo de povo nenhum. O Egito devia ser muito mais desenvolvido que Israel. Agora repara, depois de uma viagem longa, José já se adaptando ao Egito, agora ele recebe uma ordem para voltar. Você voltaria? Será que quando a gente muda para o estrangeiro, a gente compreende por que Deus me enviou para Portugal, ou enviou você para os Estados Unidos, ou enviou você para qualquer parte do mundo? Muitas vezes a gente pensa, sim, para realizar meus sonhos, para que a gente possa adquirir algumas coisas, para que a gente possa viver confortável. Logicamente que sim, mas o principal é ser uma luz onde nós estivermos. E repara o que José fez novamente. José não pôs questão nenhuma. José não argumentou, mas Senhor, aqui no Egito eu tenho um futuro melhor. Israel é muito pobre. Nós estamos vivendo ali numa servidão dos romanos. Nada. José aprontou sua família e volta para Jerusalém. E o anjo avisa novamente, agora você vai para Nazaré. E ele foi para Nazaré. Olha que homem valoroso. É bom lembrar também que a profissão de José era carpinteiro, da onde ele também ensinou Jesus a ser carpinteiro também. Vocês estão vendo que homem valoroso? Uma testemunha que não reclamou, não argumentou, mas viveu o evangelho e aceitou tudo aquilo que Deus pediu. Em Salmos 17:5 fala assim, dirige os meus passos nos teus caminhos para que minhas pegadas não vacilem. É isso que o José fez. Todas as vezes que ele foi chamado, ele falou, sim, Senhor, faça a sua vontade, não faça a minha. E que nós possamos pegar esse exemplo. Seja você e sua família, seja eu e minha família, sempre aceitar aquilo que Deus nos dá, porque é o melhor para cada um de nós. Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou ansioso para que possamos voltar a meditar a palavra de Deus. Mas enquanto isso, vocês não podem esquecer a nossa missão. Qual é a nossa missão? É divulgar a mensagem, é divulgar esse vídeo aos amigos, aos interessados, aos desconhecidos. Quanto mais pessoas conhecerem a verdade, mais elas vão ser libertas. Libertas do quê? Do pecado, da escravidão. E quando Jesus voltar, todos nós possamos estar juntos para viver eternamente com Ele. Uma boa semana e que Deus abençoe cada um.